Graça e paz, irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos à Noite da Esperança. Alegria poder estar com vocês mais uma vez para meditarmos na palavra do Senhor. Esse mês de fevereiro nós iniciamos uma nova série e todos os nossos encontros nós estaremos trabalhando temas ligados à série central, vocação, engajamento e compromisso. E na Noite da Esperança, nós vamos trabalhar as vocações dos servos e servas de Deus. Então estaremos aí nesta noite estudando, lendo, relendo, revendo e meditando e orando sobre a vocação de Isaías. O texto básico para a nossa reflexão é Isaías 6, de 1 a 8. Nós vamos orar e vamos ler o texto e vamos meditar na palavra. Pai Santo, querido, amado, nós louvamos e adoramos o Teu nome, reconhecemos e confessamos, ó Deus, de coração que Tu és o nosso Deus. Somos gratos pela Tua bondade, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado. Somos gratos porque o Senhor nos concedeu, nos deu a vida e também nos chama para vivermos uma vida com propósito, nos chama a participar da Tua missão, do Teu projeto do Teu reino, da Tua igreja. Por isso somos alegres e somos, ó Deus, honrados pelo convite, pelo chamado, por participar da Tua missão. Ó Deus, agradecemos a presença de todos e todas que estão conosco nesta noite da esperança. Nós nos reunimos, sem dúvida nenhuma, para Te adorar, para ler a Tua palavra, buscar sabedoria para a vida e também, ó Deus, declarar e buscar em Ti força, discernimento. Ó Pai, quando nos encontramos fracos, necessitados, carecemos do Teu apoio, da Tua intervenção, e Tu és um Deus misericordioso que ouve o nosso clamor, nos assiste, nos acode, nos ajuda, cura, faz tantas coisas, derrama tantas bênçãos. Somos alegres, reconhecemos, louvamos e adoramos o Teu nome. Sê conosco nesta noite, ó Pai, alcança-nos, ó Deus, com a Tua palavra. Nós oramos em Cristo Jesus. Amém e amém. Meus irmãos e irmãs, vamos então abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, o capítulo 6, que é um texto bastante conhecido de todos nós, que fala da vocação, da visão de Isaías e do momento, significativo, momento fenomenal, onde Isaías tem a visão do trono de Deus. E nessa visão, esse texto é tão rico, maravilhoso, e sem dúvida nenhuma, a oportunidade de nós refletirmos sobre a vocação deste servo de Deus, importante, significativo servo de Deus do Antigo Testamento. E o livro de Isaías, aquilo que Isaías escreve como profeta de Deus, é inspirado, maravilhoso e fala ao nosso coração, nos ajuda a conhecer Deus, a vontade de Deus, os planos de Deus. Então, é sem dúvida nenhuma uma oportunidade rica. Isaías 6, do verso 1 ao verso 8, diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido. Sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então os serafins voou
para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Até o verso 8 para a nossa meditação desta noite. O chamado para o ministério profético é um dos chamados mais complicados na história bíblica e até os dias de hoje. Se a gente pudesse equalizar, se a gente pudesse fazer um escalonamento, sem dúvida nenhuma, o chamado profético é o mais complicado. Tem um texto em que Jesus revela essa dificuldade e a complexidade do chamado profético, lá em Mateus 23, quando Jesus contempla Jerusalém, ele lamenta, diante da situação de Jerusalém, e Jesus lamenta pelos profetas e pelos profetas que foram executados por Jerusalém. Mostrando para nós aí o quanto é difícil o ministério e muitas vezes também incompreendido pelo próprio povo de Deus. Olha só o que Jesus disse: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens. Pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Esse texto começa com Jesus dizendo sobre vários rais, ou seja, a condenação. É um texto profético de Jesus. E Jesus está condenando o comportamento dos fariseus e dos escribas, por manter o conhecimento da lei, mas fechar este conhecimento e não transmitir esse conhecimento de maneira devida ao povo de Deus. E lá, isso começa no verso 13 de Mateus. E lá no verso 23, no verso 37 do capítulo 23, há o lamento de Jesus, depois de vários ais, de várias denúncias. E a palavra profética é uma palavra de denúncia, ela denuncia o pecado, ela denuncia aquilo que mata o povo. O salário do pecado é a morte. Então Deus denuncia o pecado para salvar o seu povo, e os fariseus e escribas do tempo de Jesus conheciam a lei, conheciam os profetas, mas não estavam conduzindo o povo à salvação. E aí Jesus diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quiseste. Essa palavra de Jesus confirma para nós a complexidade, a dificuldade da vocação profética. E isso nós percebemos no Antigo Testamento. O profeta Isaías, por exemplo, ele foge de Jezabel, porque Jezabel manda um recado dizendo que vai matá-lo por aquilo que ele tem profetizado contra o rei, contra Jezabel. Mas a partir então desta compreensão, a vocação profética é uma das mais difíceis. Nós queremos olhar e aprender com o profeta, não só a vocação profética, porque a vocação é para todos nós, o ministério é específico, né? Deus chama, dá dons e ministérios e serviços, né? Mas o chamado de Deus é para todos e todas. E aí nós percebemos então o quanto é difícil ser chamado para ser profeta, não só no tempo de Jesus, não só no Antigo Testamento, mas ainda hoje. Às vezes, a palavra profética de Deus não é aceita, não é compreendida, é rejeitada, e o profeta sofre enquanto a isso. Mas vamos olhar para a experiência, esse momento significativo do chamado de Isaías.
Primeira coisa que eu quero destacar, e isso está relacionado também àquilo que nós vimos na mensagem de domingo, que foi a mensagem de abertura da nossa série Vocação, Engajamento e Compromisso. Somos chamados para viver uma experiência com Deus. No domingo eu falei, nós usamos o texto de Efésios e a primeira coisa que nós destacamos, e não podemos perder isso, é essência, é fundamental. Somos chamados para ter uma comunhão com Deus. Percebe no texto que a experiência de Isaías é pessoal. Depois da experiência com o chamado de Deus, ela se torna comunitária, porque a experiência pessoal se torna testemunho para o povo de Deus. E como testemunho, ela se torna uma experiência comunitária. É uma experiência pessoal, mas para nós, hoje, nós lemos esta experiência, esse relato de Isaías, e ela se torna uma experiência comunitária para nós, porque ela também mostra o agir de Deus, o querer de Deus. Perceba que a experiência, esse encontro com Deus, essa visão do trono de Deus, essa visão de Deus trouxe um impacto profundo na vida de Isaías. E é o que Deus espera e é o que Deus quer conosco. A experiência com Deus possa realmente impactar a nossa vida, impactar a nossa existência. É o Deus Criador que criou todas as coisas e nos criou, e nós precisamos compreender a grandiosidade desta criação, a grandiosidade da vivência com Deus, a grandiosidade de poder contemplar Deus. Ele viu, ele sentiu, o texto diz que ele viu as vestes do Senhor enchendo o templo, ele viu o templo tremer. Olha só quanto mexe com os sentidos todos do profeta. A experiência impacta ele em todos os sentidos. Ele vê, ele sente o tremor do templo, ele sente o cheiro da fumaça, e a visão, a experiência com Deus mexe inclusive com o interior, com o coração, com o espírito do profeta, porque diante de Deus ele percebe que ele é pecador. A experiência mexe com todos os sentidos. Significa que quando nós vivemos a experiência com Deus, isso realmente impacta o nosso coração. E nós podemos fazer um paralelo aqui com a sua vida pessoal, com a sua experiência com Deus. Até hoje eu sou impactado com a noite da minha conversão, com a experiência com Deus. Depois a experiência com Deus, quando eu passei pela experiência da overdose, eu caí ajoelhado, eu clamei por Deus, aquilo impactou a minha vida. Mudou minha trajetória, mudou o rumo da minha história. Então é isso que Deus quer para nós, que vivamos essa experiência, e essa experiência pessoal se torna comunitária a partir do momento que nós compartilhamos ela com os nossos irmãos, mas ela é integral, ela é plena, porque ela mexe com todo o nosso ser e ela gera em nós transformação. Mas a gente não pode esquecer que o primeiro chamado é para viver esse momento com Deus, essa experiência com Deus. E no dia a dia, essa experiência de repente não é tão espetacular como a Isaías viveu nesse momento único. Perceba que depois a gente não vê o registro de novas experiências tais como esta. Mas a gente percebe que Isaías vive uma vida de tal forma que a presença de Deus na vida dele é significativa. Deus se fez presente, permitiu o profeta estar diante de Deus, permitiu o profeta viver esse momento esplêndido, e Deus nos permite, ou seja, Deus nos chama para vivermos
uma comunhão e amizade com Ele. O chamado de Isaías e essa experiência com Deus, ela é tão profunda, ela é tão plena, que ela trouxe restauração para a vida dele. A experiência, ela não foi só sensorial, né? E a gente busca muito isso nos nossos cultos, no momento de louvor, a gente sentir a presença de Deus, a gente se emocionar, né? As pessoas relatam, né, que sente arrepiar, sente uma paz profunda, sente uma energia maravilhosa, né? A experiência do culto é isso mesmo. Deus quer que a gente viva essa experiência, só que a experiência com Deus, o chamado de Deus não é para vivermos apenas essa sensação, esse momento espiritual, mas Ele nos chama também para transformar a nossa vida. E para corrigir o pecado na nossa vida, porque Deus sabe, nós aprendemos da palavra, através de Paulo, que o pecado na nossa vida gera morte, gera ruptura com Deus. Então Deus se manifesta também como um Deus que cura, que regenera, que elimina o pecado da nossa vida, porque o pecado é morte e Deus é vida. Então, o encontro, a visão de Deus, houve também essa manifestação do toque de Deus, né? O serafim vem com a brasa do altar de Deus e toca os lábios do profeta, e assim, a partir desse toque, o profeta vive a restauração, a purificação, e isso é demonstrado de maneira maravilhosa no texto. Há uma sequência, e a gente não pode perder essa sequência: o encontro, a vivência, mas também a manifestação, o toque de Deus, a purificação de Deus, né, a regeneração de Deus. E percebam que isso é fundamental, porque essa é a obra de Jesus Cristo na cruz. Jesus Cristo veio na cruz e morreu pelos nossos pecados, e morreu para trazer restauração, regeneração, salvação. E a gente precisa compreender esta grandiosidade da obra de Deus. As pessoas precisam perceber, e nós precisamos perceber, a obra de Deus, ela é plena, ela é integral, ela nos leva à experiência sensorial, mas também nos leva à experiência espiritual, real, concreta, de eliminação do pecado e de restauração da nossa vida, da nossa alma, restauração do corpo, do coração e da alma. A presença do Senhor proporciona, então, perdão e restauração, eliminação daquilo que nos mata, o pecado, a morte, e nos dá a vida eterna. Deus se importa com o profeta. Depois desse encontro com o profeta, esse encontro pessoal, esse encontro regenerador, essa experiência sensorial e regeneradora, depois disso vem a missão. E a missão aparece como convite e não como imposição ou como determinação impositiva. Parece que Deus quer perceber no profeta se houve realmente transformação da sua vida. Então Deus coloca como um convite: a quem enviarei? E aí a transformação plena no coração e na vida do profeta, ele se dispõe, ele não é impelido, ele não é obrigado, mas o encontro com Deus, a restauração, a cura de Deus, fez com que o profeta se tornasse sensível à missão de Deus, ao projeto de Deus, à intervenção de Deus na vida do seu povo. O chamado também é para a missão. Perceba aí a plenitude, perceba aí a integralidade. Chamados para viver a comunhão com Deus, chamados para ser restaurado por Deus, mas chamados também para ter uma vida com propósito e participar da missão de Deus.
Deus dá experiência pessoal da comunhão, da vivência, da restauração, da cura, mas também veio a missão. Não como uma forma impositiva e arbitrária, mas como forma de convite, consequência daquilo que o profeta vivenciou com Deus. Ele sente o prazer, a honra. Perceba então que a nossa obra não é consequência e nem deve ser meritória no sentido eu faço porque eu quero receber de Deus, mas eu faço porque eu vivi uma experiência extraordinária de Deus, eu faço porque eu vivi a experiência do chamado, eu faço porque eu vivo a experiência da comunhão com Deus. Então eu sei, eu conheço o coração de Deus. E aqui a gente pode lembrar aquele texto de João 15, onde Deus fala assim para os seus, onde Jesus diz assim para os seus discípulos: eu não chamo mais vocês de servo, mas de amigo, porque vocês sabem o que está no meu coração. Está aqui em João 15, 16. A gente pode até abrir para não... Às vezes a memória pode falhar. João 15, 15. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao meu Pai em meu nome, Ele vos conceda. Perceba, somos chamados, nos tornamos amigos na experiência e participamos da missão de Deus. Não é missão nossa, não é missão da igreja, é missão de Deus. Qual é a missão de Deus? Salvar. Nós participamos da missão. Por isso que somos e recebemos, assim como os discípulos de Jesus, o ultimato de ide por todo mundo, pregai o evangelho de salvação em Cristo Jesus. A missão é de Jesus, a missão é de Deus. Desde o Antigo Testamento, nós participamos dessa missão. Deus não impõe, mas Deus convida. Nasce do coração daquele que vivenciou o chamado, que vivencia o chamado, que vivencia a experiência da comunhão e da adoração de Deus. Sinal de integração, de envolvimento, de amizade nos planos de Deus. Ainda que a missão seja difícil, o profeta se sente honrado e motivado pela amizade e comunhão que Deus vive com ele. E assim somos nós, quando um amigo chega e compartilha com a gente um desejo, um sonho, a gente começa a colaborar e a gente tem o prazer de poder colaborar para que ele alcance aquele sonho, para que ele alcance aquele objetivo. Por quê? Porque você faz isso. Por quê? Porque você faz isso porque você o ama. Então, o nosso chamado, a nossa missão, fazemos o que fazemos, servimos o Senhor porque amamos o Senhor. E o contrário também é verdadeiro. Se eu não amo o Senhor, se eu não tenho comunhão com o Senhor, se eu não tenho vida com Deus, se eu não tenho experiência do chamado, se eu não vivo essa experiência no dia a dia, eu não tenho compromisso com o reino, eu não tenho compromisso com o Senhor, eu não tenho compromisso com a missão. Deus nos chama, e o chamado primeiro é para amizade e comunhão. Temos a oportunidade de viver momentos de adoração, experiência espiritual com Ele. Por isso que nós fazemos o culto. Por isso que nós fazemos a devocional diária. São momentos com Deus que fortalecem a nossa comunhão com Deus, a nossa amizade com Deus. E também o nosso compromisso e nosso envolvimento, engajamento com o reino e a missão de Deus. Quando compreendemos o chamado, a comunhão e a amizade com Deus, somos sensíveis aos propósitos e à missão de Deus.
temos o prazer em servir e participar na missão de Deus. Somos chamados por Deus, convidados a viver esta comunhão, intimidade e amizade. A experiência com Deus, ela gera cura, libertação, regeneração. Onde há luz não há trevas, a presença de Deus elimina todo o mal, todo o pecado. E também nos faz apaixonar, envolver e engajar no projeto e na missão de Deus. E Deus nos abençoe, que a cada dia estejamos mais próximos dele, mais envolvidos nos seus projetos, vivendo uma vida vocacionada, consagrada. Alegria estar com você. Deus abençoe. Um forte abraço.